Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre dois fatos muito interessantes que aconteceram no domingo de Páscoa. Diz Lucas, lá no capítulo 24, que dois discípulos de Jesus estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús. E durante a caminhada, eles estavam conversando, dialogando, discutindo sobre os acontecimentos das últimas horas lá em Jerusalém. Conversavam sobre o sofrimento, a morte, a crucificação de Jesus, e também não sabiam como explicar a notícia de que algumas mulheres trouxeram para eles, dizendo que Jesus havia ressuscitado. O coração dos dois, nós podemos imaginar, estava angustiado. Os olhos e os pensamentos muito confusos. E então, de repente, um terceiro personagem se aproxima deles e continua a caminhar com eles. E pergunta para eles sobre o que eles estão comentando e falando, e eles falam sobre os acontecimentos da morte, da crucificação e da notícia de ressurreição de Jesus. E então esse terceiro personagem começa a explicar para eles que tudo isto deveria acontecer porque era a vontade do Senhor. E quando eles chegam no povoado de Emaús, eles convidam esse terceiro personagem para ficar com eles porque a noite vinha chegando. E quando eles estão à mesa para a refeição da noite, este terceiro personagem toma o pão, dá graças e ora a Deus. No momento que eles veem isso, os olhos deles se abrem e eles chegam à conclusão de que era Jesus quem estava ali. Era Jesus que vinha conversando e caminhando com eles. E então, o terceiro personagem desaparece e eles, cheios de alegria, voltam a Jerusalém para contar aos outros discípulos o que eles viram e o que eles ouviram. E o que nos chama a atenção e o que é estranho é que esses dois discípulos conviveram com Jesus, talvez durante 1 ano, meses, 2 anos. E de repente Jesus caminha com eles e eles não reconhecem o Senhor Jesus. Ora, isto chama a nossa atenção para o momento em que nós estamos vivendo. Existe alguém que está caminhando conosco. Existe alguém que está convivendo conosco. Existe alguém que está ao nosso lado. Mas, para muitos, e muitas vezes, a preocupação, o medo, a angústia, não nos deixam ver que quem caminha do nosso lado, que quem está do nosso lado é o Senhor Jesus. Por isto, amigos e irmãos, tenham confiança, porque Jesus caminha com vocês. Jesus caminha conosco. Jesus está do nosso lado. Não se deixem cegar pelo medo, pelas preocupações. E uma outra coisa também estranha que aconteceu no domingo de Páscoa
foi o episódio com Maria Madalena. Maria Madalena era uma seguidora de Jesus e conviveu com Jesus e com os discípulos durante muito tempo. E no domingo de Páscoa de manhã, ela foi junto com as mulheres até o túmulo e permaneceu por lá algum tempo. E permaneceu por lá triste, desanimada, chorosa, com os olhos cheios de lágrimas, porque o seu Senhor, o seu mestre, havia sido morto. E de repente Jesus aparece para ela, vivo, ressurreto, e ela não o reconhece. Essa história está escrita em João, no capítulo 20. E nós perguntamos, mas como? Como Maria Madalena não reconheceu o seu mestre? E a única explicação que nós achamos, e que nos parece plausível, é que a angústia, o medo, as lágrimas não deixaram Maria enxergar Jesus. E foi necessário que Jesus falasse com ela e que Jesus usasse um termo especial para chamar o seu nome. E aí então os olhos dela se abriram e ela reconheceu o seu mestre. Porque as lágrimas, a angústia, o medo, a tristeza, as preocupações fizeram com que ela confundisse Jesus com o jardineiro. Por isso que ela pergunta para aquele homem, achando que era o jardineiro, ela pergunta: você tirou o corpo do meu Senhor daqui? Se você tirou daqui, me diga aonde você o colocou. Ora, voltamos de novo àquela verdade que já apareceu na história dos dois discípulos a caminho do povoado de Emaús. O mesmo acontece com Maria Madalena. As lágrimas, a tristeza, a preocupação fizeram com que ela não reconhecesse o Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, vocês podem ter certeza de que o Senhor Jesus está com cada um de vocês, com cada um de nós. Não permitam que as preocupações, que o medo do futuro, que as lágrimas, que o desânimo façam com que vocês não reconheçam o fato de que Jesus esteve, está e estará sempre ao nosso lado. Que Deus fique com todos nós, com todos vocês. Amém.